Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre redução de salários de parlamentares, nomeação de novos servidores e mudanças nos concursos públicos. Hoje também é dia de passeata eletrônica e jovem senador. O Alô Senado começa agora. Vamos abrir o nosso alô com uma pergunta do município de Avelino Lopes, no Piauí. O Carlos Próspero quer saber se os senadores aceitam a proposta do senador Magno Malta de reduzir o salário dos parlamentares para R$15 mil. Carlos, quem responde é a senadora Regina Souza. Eu mesma fui relatora de um projeto de redução dos salários dos senadores para o patamar de 2014. Ele foi aprovado na comissão, mas ele está lá dormindo, porque na hora vai botar na pauta não depende de mim, depende da mesa, nem de mim nem da autora. A autora é a senadora Gleisi, né? E para botar na pauta do plenário. Ele está pronto para ir para o plenário, que é uma redução para os patamares de 2014. O do senador Magno Malta também está lá, mas também não anda. Então não é uma questão do parlamentar. A gente apresenta os projetos, relata, mas a pauta quem faz é a mesa diretora. O Passeata Eletrônica desta semana conversou com o senador Paulo Rocha. Ele falou da importância das redes sociais para o trabalho como parlamentar. Com a modernização das comunicações, as redes sociais passou a cumprir um papel importante na estratégia da informação. E os parlamentares transformou para os parlamentares um instrumento fundamental no diálogo com a sua base, no diálogo com as chamada sociedade organizada. Eu tenho um instrumento que é o Facebook, que eu tenho usado constantemente nessa relação, mas também tenho outros instrumentos. E um instrumento que eu uso muito é a questão do rádio. E com o rádio via as redes sociais, via a web, também é um instrumento fundamental para a gente dialogar, principalmente com um estado tão grande como é o estado do Pará. Por isso, as redes sociais cumprem o papel estratégico fundamental no diálogo da informação com as nossas chamadas bases. No Fala Cidadão de hoje, uma pergunta de um visitante do estado de São Paulo. Bom, sou Vinícius Moretti, eu sou de São Paulo, sou formado em turismo e a minha pergunta para os senadores vai para a questão da saúde pública, né? Hoje a gente vê que muitas cidades, muitas capitais do país, elas estão tomadas por viciados em crack, pessoas que hoje estão doentes, estão na rua, que é o caso de São Paulo, e é uma questão nacional, uma questão que não envolve só os municípios. Então eu queria saber dos senhores senadores o que os senhores estão fazendo para resolver essa questão. Olá, Vinícius. Você aí, que é de São Paulo, fez uma pergunta ao Senado. O que é que o Senado está fazendo para recuperar ou para evitar os usuários de diversos tipos de drogas, né? No caso do crack que você fala, e naturalmente muito voltado aí para a Cracolândia, no estado de São Paulo. Na verdade, hoje acho que no Brasil existe uma gama, né, de leis, inúmeras leis, que visam realmente coibir, proteger, etc. Mas essa questão, Vinícius, é uma questão de políticas públicas. Na verdade, o setor público ele só corre atrás do prejuízo, ele não se antecipa. E isso cai muito mais na mão do executivo do que do legislativo. Então, quando vocês elegerem um presidente, um prefeito ou mesmo um governador, tem que saber se ele leva nas propostas dele, na agenda, alguma coisa para incluir na sociedade a juventude. Às vezes o desocupado, o desiludido, o desamparado acaba caindo aí na mão da marginalidade e depois fica sem recuperação. Isso são decisões do executivo. Muito cuidado quando você for votar. Pergunto qual é a proposta dele para esse assunto. Mais um paulista participa do Alô hoje. Ailton Silva, de São Bernardo do Campo, pergunta por que o concurso público não tem um limite de pessoas inscritas de acordo com o número de vagas oferecidas. Ailton, quem responde é o consultor do Senado, Arlindo de Oliveira. Realmente a lei não adota, Ailton Silva, de São Bernardo do Campo, não adota essa regra de
estabelecer um limite de inscrições proporcionais, digamos assim, ao número de vagas que são oferecidas em concurso público. Não adota porque senão seria compatível com o sistema constitucional brasileiro e com a pauta de direitos e garantias individuais que a Constituição assegura. Se o cidadão quer se inscrever em um concurso e gostaria de disputar aquela vaga que a administração está oferecendo e propiciando a realização do concurso, não seria razoável que se dissesse que depois de 100 inscrições ou depois de 200 inscrições as outras não seriam aceitas. Isso iria contra o direito que a Constituição assegura aos indivíduos, né? Seria inconstitucional a adoção dessa regra que aqui é cogitada. E o concurso público continua em pauta aqui no Alô. Agora com a pergunta da Jéssica Dutra, de Salvador, na Bahia. Ela quer saber se a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, prevê a contratação dos aprovados excedentes no último concurso do INSS. Quem responde a sua pergunta, Jéssica, é o relator da LDO 2018, o senador Wellington Fagundes. Ô Jéssica, você que é aí de Salvador, da Bahia, nos faz a pergunta aqui sobre a possibilidade do governo contratar as pessoas que já foram concursadas. Como relator da LDO de 2017, nós fizemos questão de aprovar isso na Comissão Mista de Orçamento, foi aprovado no Congresso Nacional, permitindo com que o governo possa contratar essas pessoas concursadas, que são aproximadamente 30 mil pessoas. Nós sabemos que o INSS precisa prestar um serviço mais ainda na ponta, junto do cidadão, por isso nós fizemos com que fosse aprovado, trabalhamos para isso, tanto para o INSS como para outras autarquias, também como as universidades federais e os institutos federais de educação tecnológica, porque são áreas de educação e principalmente do atendimento àqueles que mais necessitam, principalmente nas cidades menores, nas cidades onde o cidadão está. Eu sempre tenho dito que o serviço público tem que estar próximo de quem mais precisa. E claro, o INSS presta um grande serviço a toda a nossa população brasileira. Uma jovem senadora pernambucana faz uma pergunta pertinente. Como reduzir a desigualdade nas regiões mais pobres? Confira. Eu sou Axa Mendes de Albuquerque, estou representando aqui no Projeto Jovem Senador o estado de Pernambuco, sou do interior macaparana. Gostaria de fazer uma pergunta especialmente para os senadores que vêm do Nordeste. Eu queria saber se quando eles chegam aqui, quando eles são eleitos, como é que eles procuram defender os interesses do Nordeste, porque a gente sabe que é uma região que sofre muito com alguns problemas. A desigualdade social que está presente em todo o Brasil, de certa forma, está mais presente de forma mais assídua na região do Nordeste e outras regiões como o Norte também, e a seca também que a gente enfrenta. Então, eu queria saber como os senadores que vêm de lá procuram defender os nossos interesses, porque nem sempre é o que eu percebo. Bem, Axa, na verdade nós temos lutado bastante pelo Nordeste e, aliás, desde 2002, quando o presidente Lula assumiu o governo, tem contado com o apoio do parlamento, tem contado com o apoio da sociedade para fazer grandes mudanças para o Nordeste. Ainda essa semana nós tivemos a inauguração do eixo leste da transposição do Rio São Francisco, que já está levando água para milhões de nordestinos. Muito em breve nós vamos ter também a inauguração do eixo norte, vai levar água para o Ceará, para o Rio Grande do Norte também, para outras áreas de Pernambuco. E temos a adutora do Agreste, por exemplo, que também está sendo feita com recursos do governo federal desde a época de Lula e de Dilma. Então, nós temos procurado apoiar essas ações, destinar recursos do orçamento para o estado de Pernambuco e defender também que os recursos federais sejam divididos de uma maneira tal que os estados mais pobres eles sejam beneficiados. E com isso, nós beneficiamos Pernambuco também. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 999 66 1616.
Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!